receber o seu milagre. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando o Senhor se faz presente, o milagre acontece. Porque a Bíblia diz que saía a virtude dele e curava os enfermos. Saía a virtude dele e operava o milagre na vida daquelas pessoas. E nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia e a virtude dele hoje está com a sua igreja. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Igreja Reunida, aqui em Patinga, na obra da restauração, todos os convidados, todos que estão aqui essa noite, com muita alegria, eu tomo posse da palavra de Deus, vai estar ministrando ao seu coração essa noite aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós manipulamos para que as pessoas ouçam. Então que o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração através da sua palavra. Sirva o Senhor aqui já 3 vezes, aqui em Patinga, na obra da restauração, meu nome é Wilson Camargo, lá de Timóteo, o cantor Júlio Félix, também lá de Timóteo, convidei para estar aqui hoje à noite. Infelizmente não deu para passar o CD dele, mas após o trabalho, se você quiser ajudar a obra missionária dele, você pode estar adquirindo um CD, pago com ele, está aqui o CD dele, depois se quiser estar ajudando o nosso irmão ali, com a esposa dele também, eu sei que Deus também vai te abençoar. E quando Ele te abençoa, o servo de Deus, nós também somos abençoados. Irmãos, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Quero agradecer ao pastor Júlio, quero agradecer a todos os irmãos aqui presentes. Jeremias 29, verso 11. Deus é maravilhoso. E nesse tempo que eu tenho congregado aqui, eu tenho percebido que aqui é um lugar de milagres. Assim como a irmã deu testemunho aqui essa noite, esse testemunho foi só para edificar sua fé, meu irmão. Você que entrou aqui hoje precisando de um milagre, você volta para casa com ele. Não demora para vir testemunhar. Se você quiser até o final do trabalho, você também pode estar dando esse testemunho desse milagre em nome de Jesus. Amém. Jeremias 29, verso 11. Porque eu vencei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, reunidos aqui esta noite, neste templo, nós acabamos de ler aqui 3 versos registrados no livro de Jeremias. Autor este, Jeremias, que foi um profeta que profetizou para o reino de Judá, em um momento em que este povo estava enfrentando uma grande crise. O povo de Judá aqui, no contexto histórico, no período quando Jeremias profetizou, entre os anos 626 a 586 a.C., um período de 40 anos foi o tempo do ministério desse profeta. Jeremias, o seu livro, está juntamente com os profetas maiores, Isaías e Ezequiel, e nós temos aqui não um profeta maior porque ele foi maior em obras, mas dividido assim por causa do número de profecias que nós encontramos no seu livro, assim como encontramos no livro de Isaías, assim como encontramos no livro de Ezequiel, profecias uma quantidade maior do que a de Daniel, do que a de Joel, mas não exclui-se o fato de que Joel, Daniel e os outros profetas tenham sido menores em obras, não, mas apenas na quantidade de manuscritos que nós temos a respeito deles. Por isso Jeremias está no que é para nós dividido no estudo da palavra de Deus, na categoria dos profetas maiores. Aqui estamos diante de um homem que o seu próprio nome significa Deus estabelece. Jeremias foi um homem chamado por Deus para pregar uma palavra, uma mensagem que era um pouco diferente da mensagem que estava sendo pregada naquele tempo na vida do povo de Judá. Nós estamos aqui diante de um homem de Deus que teve uma chamada antes dele nascer. Sim, uma chamada antes dele nascer. Deus, ele havia predestinado Jeremias para um propósito e ele agora
agora, quando é comissionado por Deus, Deus então revela a Jeremias o propósito da sua existência. Nós temos lá no primeiro capítulo do livro de Jeremias a chamada deste homem, uma chamada no tempo em que reinava o rei Josias, um momento de grande avivamento para a nação de Judá. Possivelmente no ano 626 a.C., Judá estava passando por um momento de avivamento sobre o reinado do rei Josias. E é neste tempo que Deus então chama este homem para esta grande obra. Quando nós vamos até o capítulo 1 do livro de Jeremias, nós vemos então Deus falando com o homem algo que iria mudar a vida dele. Jeremias talvez ele teve dúvidas quanto ao seu chamado, mas o Senhor ele foi além daquela data, daquele momento em que Deus o estava chamando. O Senhor voltou lá no ventre da sua mãe. O Senhor então disse para ele: olha, Jeremias, para que você tenha convicção do chamado que eu estou te fazendo esta noite, eu quero te dizer alguma coisa, meu querido. É que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saíste no ventre, Jeremias, eu te consagrei como profeta das nações. Por isso, meu filho, vai, prega a minha palavra, fala a mensagem que eu tenho para o meu povo. Ei, esta noite, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, desde o ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia até o nome que o nosso papai, que a nossa mamãe daria em nós. Talvez foi até o próprio Senhor que colocou no coração dos seus pais o nome que você teria a ter. E é por este nome que a palavra diz que Ele nos chama. Porque quando Deus chama uma pessoa, Ele não vai chamar ela com o seu apelido, Ele te chama pelo nome. Assim como Ele te chamou um dia para aceitar Jesus como teu Salvador. E aqui Deus então chama Jeremias pelo seu nome. E Deus diz: Jeremias, eu tenho algo para você. O nome dele significava Jeová estabelece, Deus estabelece. É porque Deus iria estabelecer uma palavra para Judá que não iria entrar muito bem no gosto da população. Ou seja, as massas iriam ignorar a mensagem profética de Jeremias. Mas o Senhor, quando Ele prepara alguém, assim como Ele te preparou esta noite para receber a tua bênção, para você testemunhar depois a grande vitória que Deus te dá, ainda que muitos não vão acreditar, ainda que muitos vão até rir de você pela sua fé ou pelo seu testemunho, mas eu quero te dizer que se Deus te trouxe aqui, se Ele já está com as mãos estendidas para te abençoar, é porque Ele já te preparou para receber o milagre e para dar essa mensagem a quem não acredita em você. Aí Deus preparou Jeremias. Ele disse: olha, Jeremias, eu vou te enviar para esta obra, para profetizar para o meu povo que tem andado em caminhos que não agradam a mim. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Jeremias, esse avivamento estava na alta, mas Deus sabia que esse avivamento teria um fim. Porque no tempo do reinado do rei Josias, nós vivemos um tempo em que aquele homem fez tudo conforme a vontade de Deus, tudo conforme os propósitos de Deus para o seu antecessor Davi. Josias, ele foi um rei que agradou o coração de Deus. E naquele período, quando Jeremias é chamado por Deus, aquele povo estava passando por um avivamento proveniente da palavra de Deus. Por quê? Porque quando Josias manda reparar o templo, quando ele fala com o sumo sacerdote para que ele então reparasse o templo com as ofertas que haviam sido acumuladas para aquele fim, nós vemos que durante o período em que estava havendo a reforma do templo, o sumo sacerdote daquele tempo encontrou um exemplar da lei, a palavra de Deus. Mais do que imediatamente eles leram aquela palavra de Deus, o sumo sacerdote expôs a lei de Deus àqueles povos que estavam participando daquela restauração do templo, daquele período de restauração de Deus no tempo de Judá, no reinado de Josias. E nós vemos pela história que quando a palavra de Deus ela foi anunciada, o rei e aqueles que ouviram rasgaram as suas vestes e reconheceram que eles estavam no erro. Porque a palavra de Deus tem o poder de convencer o homem do seu pecado, ela tem o poder de purificar a nossa alma para receber as bênçãos de Deus na nossa vida. É por isso que o maior instrumento de avivamento da história sempre é e sempre será a sacrossanta e inerrante palavra de Deus. E nós vemos que naquele período não foi diferente. A lei de Deus foi anunciada. Rei Josias se arrependeu, o povo se arrependeu e eles disseram: meu Deus, os nossos pais, eles pecaram diante de Deus e a palavra agora foi nos anunciada e nós não podemos
podemos ficar assim. Aí então surge um avivamento. O que é um avivamento? É o retorno às raízes. Quando falamos de avivamento, não estamos falando de mudanças, não estamos falando de uma nova era, não estamos falando de um novo tempo. Quem prega uma nova era é Satanás e os teus anjos. Mas a palavra de Deus, quando fala de avivamento, é voltar no passado, é sermos como os primeiros, é buscarmos como eles buscavam, é crermos como eles creram, é trazermos para os nossos dias a realidade da igreja primitiva. E quando nós buscamos o retorno às raízes, o milagre acontece. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca mudou, ela é a mesma. E esta noite, a mesma palavra que operou este milagre, este avivamento na vida do povo de Judá durante o reinado de Josias, vai sacudir a tua vida, vai mudar a tua história, porque a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Aleluia! Meu querido, eu estou pregando para pessoas que creem nas palavras do mestre. O que o mestre disse? Se tu creres, verás a glória de Deus. Do teu lado assim, você está preparado para ver a glória de Deus? Porque ela já vem sobre a sua vida. Mas o avivamento, ele teve um tempo, porque com a morte do rei Josias, agora o povo, a próxima geração, aqueles que estavam ali começaram a se corromper, porque abandonaram a palavra de Deus. Aqueles que uma hora rasgaram as suas vestes, purificaram o seu coração diante da exposição da palavra de Deus, agora abandonaram os preceitos de Deus. E a geração que Deus estava chamando Jeremias para pregar era uma geração que não estava mais andando segundo os conselhos de Deus. E Deus então prepara o coração daquele profeta, dizendo a ele: olha, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Meu querido, talvez você tenha falado do amor de Deus, talvez você tenha sido fiel a Deus, e isso tem incomodado alguém, isso tem incomodado pessoas, talvez até dentro da sua própria igreja. Isso pode estar incomodando pessoas até mesmo no seu ambiente familiar, ou até mesmo no seu local de trabalho. Mas não te preocupa, porque nós estamos aqui é para incomodar, porque a unção de Deus incomoda os incrédulos. Jeremias, tu vai incomodar, meu filho. Se prepara, porque o caldo vai ser Deus. Vão se levantar contra ti. Mas aí Deus então consola o coração dele dizendo: eu sou contigo. Aí você não entendeu? No meio dessa dificuldade, irmão, Ele é contigo. Não foi diferente quando Jesus falou aos seus discípulos: olha, eu vou, mas não se preocupe. Porque eles ficaram preocupados: o que vai ser de nós sem o mestre? Aí eu vejo aqui Jesus usando as próprias palavras que Deus usou a Jeremias, quando Deus disse aos seus discípulos: eu sou contigo. Como que ele disse? Com que palavras? Quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mestre está aqui. O mestre está com você no seu lar. O mestre está com você no seu ambiente familiar. O mestre está com você no seu local de trabalho. O mestre está conosco. Eu sou contigo, Jeremias. E Deus então disse: o que fez Jeremias? Ele estava tendo uma visão, porque Deus o chamou e lhe deu uma visão. Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus então diz a Jeremias: viste bem. E ele então traduz aquela visão. Como? Deus disse: porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se tem algo nessa vida que Deus tem compromisso com ela, é com essa palavra. Quando o pastor mais cedo, quando nós estávamos vivos, falou que a própria palavra, ela explica a si mesma. A palavra de Deus é o segredo do seu sucesso. Quer prosperar? Você pode. Quer ter o melhor dessa terra? Você pode. Mas sem a palavra é heresia. Sem a palavra não tem fundamento. Vai ser, sabe como? Aquela casa construída sobre uma areia. No primeiro ventinho o seu casamento acaba. No primeiro ventinho a sua família ela é destruída. No primeiro ventinho a sua prosperidade cai por terra. Por quê? Porque aquilo que nos sustenta é a palavra de Deus.
Aí veja que Jeremias então foi chamado para pregar para este povo que estava enfrentando uma crise. Judá estava enfrentando uma crise por causa de eles terem abandonado a palavra de Deus. Judá agora estava enfrentando um momento em que eles estavam sendo cercados pelo exército de Nabucodonosor, aquele rei que vinha como um grande rei, que o próprio Deus falou que Nabucodonosor era um homem chamado por ele, porque Nabucodonosor foi chamado por Deus para exercer um juízo purificador sobre as nações. Então nós vemos que aí nós entendemos a mensagem do profeta Jeremias. Por quê? Porque os profetas daquele período, eles profetizavam uma mensagem diferente da que Deus havia dado a Jeremias. E Deus já havia falado a Jeremias: tu vais ser diferente de todos, porque vai ser como se você estivesse andando na contramão, porque os profetas de Judá vão profetizar a paz, mas eu te levando para falar que é tempo de guerra, e que Nabucodonosor vem para levar o povo cativo por 70 anos. Então, quando você dizer, povo de Judá, não fujamos do cativeiro, eles logo se levantarão contra você, porque eles não entenderão a sua mensagem. Veja, não é diferente nos dias de hoje. São tantas mensagens, são tantas promessas, são tantas pessoas. É aqueles tempos que Jesus disse no calendário escatológico, que se os tempos não fossem abreviados, até mesmo você, escolhido de Deus, seria confundido. Então, como sabemos que estamos andando no caminho certo? Como sabemos que estamos indo para o céu? Olha, o GPS que nos conduz para lá está aqui, está na tua mão, está na tua casa. Você tem um exemplar da palavra de Deus. Séculos Satanás lutou para destruir essa palavra. E você vai ver como rejeitar a palavra de Deus nos leva à queda. O próximo rei, Jeoaquim, ele foi abatido de seu trono por causa, primeiro, de ter negligenciado a palavra. Quando Jeremias começa a profetizar, ele então envia uma palavra de Deus para aquele rei. Quando primeiro as pessoas ouviram aquela palavra e eles levaram aquela palavra para o rei, que Baruque, o escrivão ou escriba de Jeremias, escreveu. Quando eles leram aquele exemplar daquelas escrituras, a palavra que Deus trazia contra o povo de Judá, quando ela foi levada até o rei Joaquim, sabe o que ele fez? Pegou a palavra de Deus, ele estava com um canivete de escrivão, rasgou aqueles papéis que Baruque escreveu das palavras de Jeremias para com o rei, jogou a palavra de Deus no fogo. Sabe o que isso significa? Rejeitar a palavra de Deus. Isso significa rejeitar a profecia, a promessa, aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso significa rejeitar o chamado de Deus para a tua vida. E como uma atitude que não agradou a Deus, Joaquim então foi abatido do seu trono. E Nabucodonosor então mais uma vez se levanta, e nós vemos que aquele povo partiu para aquele cativeiro. Foi um período muito triste para o povo de Judá, e Jeremias profetizava essa palavra de Deus. Quando nós lemos no capítulo 29 que era tempo do povo aceitar o jugo daquele reino de Nabucodonosor, nós vemos então que Jeremias estava tentando mostrar para o povo que Deus estava querendo salvá-los. Deus estava querendo, com aquele sacrifício, com aquela dificuldade, libertar o seu povo, porque aquele cativeiro de 70 anos iria durar, mas Deus lhes daria paz, mas conforme a vontade dele, sob o domínio de Nabucodonosor, porque aquele cativeiro, aquele deserto tinha um caráter purificador. Meu querido, talvez você não entende muitas dificuldades na sua vida. Talvez você não entende o deserto que você possa estar enfrentando, mas eu quero te dizer que esse deserto não é para te destruir, que a dificuldade não vem para te destruir, porque Deus é contigo. Ele já falou, você entregou a sua vida a Ele, aquele dia, diante da cruz. Ele levou sobre si as suas dores, Ele levou sobre si as suas enfermidades. Se você porventura vier enfrentar nesta caminhada cristã alguma dificuldade, saiba que não é para a sua derrota, é Deus purificando a sua vida para te entregar uma grande vitória. Mas o povo não entendeu a palavra de Jeremias, se levantaram contra ele, e ele é chamado de um profeta das lágrimas, também o profeta das coragens, porque ele enfrentou aquela nação, trazendo aquela palavra de juízo de Deus. Ele também é o profeta das lágrimas, porque todas as palavras de Jeremias foram banhadas com as lágrimas daquele homem, porque ele chorava dia e noite, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo, porque ele sabia do fim, ele sabia das
homens que estavam para vir, mas Jeremias era um homem de oração. O que é oração? É ter contato com Deus. Aí quando nós vemos no capítulo 29, a palavra de Deus através do profeta dizendo que eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus já estava dizendo, esse cativeiro não é para destruição, porque o que destrói o homem é o seu próprio pecado, é o seu próprio rei, é o seu próprio problema que ele mesmo traz sobre si. É ele negligenciar Deus, mas Deus nunca negligenciou o homem. Certa vez Deus disse a Jeremias, pega um cinto, coloca aquele cinto no lugar, enterra ele, depois de um tempo volta lá, tira aquele cinto, e o cinto estava desfigurado. Aí Deus disse, Jeremias, o meu povo é como este cinto. Eu queria que eles fossem como o cinto que passa sobre o lombo do homem. Eu queria que o meu povo fosse para mim este cinto de louvor. Eu queria que o meu povo fosse para mim este povo que me adora, este povo zeloso, a minha nação. Mas eles têm me negligenciado, eles têm abandonado a minha lei. Aí disse Deus a Jeremias, é por isso que este cinto agora está apodrecido, Jeremias. E quando nós vemos a história de Israel, nós entendemos qual é o propósito de Deus para nós hoje. Nós entendemos que quando Deus escolheu os gentios, que quando Deus chamou você, Ele fez isso na sua vida. Ele te pegou para que você seja este cinturão de ouro nos lombos de Jeová, o louvor para Ele, a adoração para Ele, porque é dos gentios, é de nós que hoje Ele recebe este louvor. Esse julgamento veio para eles. O que Paulo disse? Veio para o natural, quanto mais não virá para vós que sois enxertados. É por isso que nós, a igreja de Deus, temos que buscar aprender com os erros do passado, porque os erros do passado são o segredo do nosso sucesso no presente. Quando você vê os erros do passado, você está então sendo blindado para não errar hoje. E é por isso que a palavra de Deus, ela tem esse poder de consertar a nossa vida, de nos preparar para quê? Receber o melhor de Deus. Eu não conheço nenhuma história de avivamento em que o líder deste avivamento não teve um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Quando voltamos no século XVI, você pode ir lá dentro de um mosteiro da Ordem dos Agostinhos e você vai encontrar um padre que certa vez ele ficou tão apaixonado pela palavra de Deus, ele alimentou tanto daquela palavra de Deus que ninguém ali pôde parar. O Papa não pôde pará-lo, os padres daquele tempo não pôde pará-lo, porque quando Martinho Lutero teve esse avivamento a partir da palavra de Deus, ele trouxe o que é para nós hoje? A reforma protestante. Ele trouxe o que é para nós hoje? Este privilégio de meditarmos a palavra de Deus no que é chamado de um púlpito. Nós temos hoje este privilégio que outrora outros não tiveram. Então esta palavra é a base para o nosso sucesso. Mas aí Jeremias agora diz, olha, é pensamentos de paz que Deus tem a vosso respeito. O que Deus tem para você, irmão, é pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Vos dar o fim que esperais. Sabe esse sonho que você tem, que Deus implantou em você? Foi como José, ele implantou um sonho em José, trabalhou na vida de José, ele passou ali pelo cativeiro, ele passou ali por aqueles lugares, ele passou ali pelo Egito, ele passou por aqueles problemas difíceis, mas uma hora o sonho de José, que Deus implantou no interior dele, tornou realidade. Sabe o que isso significa? Que este sonho que Deus te deu, Ele está trabalhando para que ele possa se cumprir. Porque o pensamento que Ele tem de você é pensamento de paz para vos dar o fim que esperais. Agora, é só então cruzar os braços, deitar, pular, ligar a televisão, assistir uma novelinha, ver qualquer outra programação, não. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus fala, olha, eu vou realizar todos os seus sonhos. Eu vou fazer de você uma grande mulher, de você um grande homem. Eu vou te abençoar, jovem, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a tua igreja. Mas, então me invocareis, ireis e orareis a mim. Porque a promessa de Deus aqui, talvez, a maior promessa de Deus para conosco é a de termos o privilégio de buscarmos a Ele e Ele nos responder. Você acredita que o seu clamor, ele é respondido por Deus?
Porque você não pode duvidar. Você não pode desacreditar de você mesmo. Quantas pessoas que se olham no espelho e não se acham dignas de viver. Mas como já foi dito hoje, você tem o privilégio de sorrir, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E como Deus foi para com Jeremias, Ele o protegeu, Ele o guardou, daqueles que não acreditaram na tua palavra, Ele o protegeu, Ele foi fiel para com ele, porque Jeremias buscou a face de Deus. Jeremias primeiro acreditou na sua chamada, Jeremias então se levantou e foi, Jeremias então acreditou naquele que estava chamando ele. Assim como Ele te diz esta noite, acredita no Senhor, põe a tua esperança nele, porque jamais Ele te deixará sozinho, jamais você se encontrará frustrado. Ai, irmão, mas está tão pouco, glória a Deus. Meu querido, o que eu quero é que você dá glória quando você sair daqui e esta palavra mudar a tua vida lá fora. Oh, Espírito Santo, porque disse o Senhor que chegaria um dia em que Ele escreveria a tua palavra, não em tábuas de pedra, mas as tábuas de carne, que é o meu, que é o teu coração. Isso significa que eu não quero a palavra de Deus na sua vida. Chegar, preletor, chegou o tempo, meu irmão, chegou o tempo, minha irmã, de sacudir a poeira dos lombos, de levantar, erguer a cabeça, marchar. Talvez você meditava na palavra, talvez você pregava o evangelho e está parado, talvez você louvava o Senhor, mas um dia alguém te criticou e você então falou consigo mesmo: nunca mais eu adoro a Deus na minha igreja. Talvez alguém te fez desacreditar de si mesmo e dos planos de Deus para a tua vida. Mas hoje à noite dele promoveu um avivamento pessoal no seu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que você não estava fazendo, a partir de hoje você vai fazer em dobro. Aquilo que você pensou em parar de fazer, a partir de hoje você vai fazer dobrado. E os resultados serão maiores, porque Deus fala contigo hoje: é tempo de marchar, de continuar. Que o mar se abre para você passar. Oh, aleluia! Aí Jeremias prega para aquela nação. A sua palavra é negligenciada, mas Deus nunca o abandonou. Porque a palavra diz lá em Hebreus que Ele, o Senhor, jamais nos deixará. Ele diz assim: olha, eu jamais vos abandonarei, nunca, jamais vos deixarei. Somos nós que muitas vezes nos afastamos de Deus. Mas a qualquer momento que você tiver o privilégio de se arrepender, Ele está de braços abertos para te dizer: eu jamais te abandono. E buscar-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja, isso é uma promessa de Deus, é de nos responder. É uma promessa de Deus que foi dada ao profeta, e mesmo assim as pessoas negligenciaram ele. Nós vemos que ele enfrentou homens como o falso profeta Ananias, homens que desacreditaram na palavra dele, porque certa feita Jeremias pegou um jugo de madeira, chegou diante do povo e falou: olha, como este jugo está sobre mim, o Senhor quer que nós levemos sobre nós o jugo de Nabucodonosor e permanecemos aqui, construamos a nossa vida aqui, porque este cativeiro tem uma data e é 70 anos. Mas Ananias, ele prega uma mensagem diferente. Ele tira aquele jugo de madeira de sobre o profeta, quebra aquele jugo e diz: olha, em 2 anos Deus nos tirará dessa terra e abaterá Nabucodonosor. Aí Jeremias então foge, e depois o Senhor então lhe diz uma palavra: olha, volta e diz a Ananias que ele quebrou o jugo de madeira, mas eu ponho sobre o meu povo um jugo de ferro. Veja só que o jugo que Deus estava trazendo sobre aquela nação era para purificá-los, mas havia pessoas que não acreditavam. Quantos que hoje já não acreditam nas promessas da volta de Jesus Cristo? Quantos hoje que só quer o melhor dessa terra, só quer ficar aqui nessa terra, quer ter aquela empresa multinacional, quer ter aqueles carrão, quer ter tantas e tantas fazendas? Ele está com uma visão horizontal, mas ele também tem que ter uma visão vertical. Não se esquecer que de repente, no piscar, e quando a vitória vier,
acreditava em você, falar com outra lá. Ele está bem na fita, pois é. Aí o outro mesmo vai falar, para de falar do irmão, porque eu conheço ele, eu sei que ele também tem um compromisso com a vertical. Deus abençoa aquele que tem um compromisso com o céu, porque venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Deus pode te abençoar assim, se você se mantiver ligado a ele. Aleluia. E veja que Jeremias estava propondo ao povo para voltar àquele tempo, quando a lei foi lida, na reforma do templo, do reinado do rei Josias. Jeremias estava propondo ao povo a se arrepender dos seus maus caminhos, aceitar o castigo de Deus, porque o Senhor nos livraria. Mas tem que ter aquelas pessoas que, se o negócio não for para ontem, não dá. Eu saio da presença de Deus. Se amanhã a porta não abrir, eu desisto. Quero saber mais de igreja. Ananias é assim, esperar 70 anos? Não, vai ser daqui 2 anos. Porque o Deus é um Deus de já, tem que ser agora, aí meu querido. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E eu quero te dizer que o seu tempo está chegando. E quando ele chegar, ninguém vai poder parar a obra de Deus na tua vida. Ninguém vai poder parar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque a própria palavra diz, olha, só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Não tardará. Porque para nós parece demorado quando nós temos uma visão humana, mas para Deus todo tempo é tempo. Para Deus as coisas estão acontecendo, porque no tempo de Deus só existe a eternidade. Aí, o que para nós demora muito, para Deus é algo que não faz diferença, é algo que para Ele vai acontecer, queira você ou não. Então o que nós temos que aprender? Acreditarmos no que o profeta diz, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nós, e buscarmos a Ele, invocar a Ele, nos aproximarmos dEle, acreditando que a qualquer momento o relógio de Deus vai bater no ponto certo de Deus te abençoar, de mudar a tua história. Você acha que eu aceitei Jesus lá no ventre da minha mãe? Não. Fiz só 4 anos que meu nome está no livro da vida. Quanto tempo que minha mãe chorou? Quanto tempo que você tem chorado pelo seu filho? Quanto tempo você tem esperado algo de Deus cumprir na sua vida? Eu quero te dizer que vai se cumprir. Eu quero te dizer que esta é a palavra de Deus. Sai daqui com a convicção de que o Senhor não esqueceu da promessa que um dia Ele te fez. Que o Senhor não se esqueceu de você. Ah, mas eu estou enfrentando uma dificuldade pior do que o jugo de Nabucodonosor. Não, não é não. Você está passando no seminário de Deus, que é o deserto. Porque quando você passar por ele, você vai entrar como Josué e Caleb na terra prometida. Você vai tomar posse daquilo que Deus tem para ti. Aí, aquela geração dos que não acreditaram, dos que não aguentaram esperar o tempo de Deus, daqueles que murmuraram, daqueles que bateram a cabeça contra os homens de Deus, daqueles que desacreditaram de Moisés, daqueles que desacreditaram das palavras de Deus, eles perecerão no deserto, mas você prevalecerá de pé e tomará posse da bênção, porque Deus é contigo e vocês têm a paciência de Deus. É um fruto do Espírito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus não está escondido de ninguém. Deus não se escondeu de você. O que Ele diz? Me achareis. Pode me buscar. Deus não está brincando de pique-esconde com a humanidade, não. É só a gente buscar Ele, que nós o acharemos. E sabe o que está com Ele? Honra, glória, poder, riquezas, bênção, paz, alegria, vitória para a sua vida. Porque com Ele está a verdade, com Ele está a salvação da tua família, com Ele está a sua alegria, com Ele está a paz que o mundo não pode dar. E quando nós achamos a Deus, aleluia, é o que Ele diz: e serei achado de vós. No Novo Testamento, debaixo da aliança do sangue de Cristo, o que é que a palavra de Deus diz para Pedro, Tiago? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará até vós. É a lei da atração, é como a física.
Para toda ação existe uma reação, meu querido. É como este copo, se eu jogar ele para cima, a realidade vai puxar ele para baixo. Vai ter uma reação. Quando você se move, quando você tem uma ação para ir para com Deus, há uma reação no mundo espiritual ao seu favor. Quando você se move, quando você age, quando você vai ao encontro de Deus, a física do mundo espiritual, ela é ao seu favor, porque as bênçãos de Deus, elas nos alcançarão. Assim diz a palavra do Senhor. Quando nós colocamos a nossa esperança nele, quando nós acreditamos na tua palavra, quando nós o buscamos de todo o coração. Disse Deus a Abraão: Abraão, teu coração não pode estar dividido entre eu e Isaac. Eu te chamo para uma prova de fé. Dai-me o teu filho Isaac, sacrifica ele. Porque Deus queria deixar para nós um ensino. E também Ele queria ensinar a Abraão de que ainda que Isaac fosse a promessa que se cumpriu na vida dele, foi aquilo que ele tanto esperou da parte de Deus, todavia, Isaac não podia tomar metade do coração de Abraão, porque o coração de Abraão tinha que ser totalmente de Deus. Aí quando Abraão pega o filho para imolá-lo, então vem o anjo e diz: não faça tal coisa, porque agora o próprio Deus reconhece que tu és amigo de Deus. Porque quando Abraão tomou aquela atitude de fé, Deus lá de cima viu, falou para os anjos e falou: olha lá, eu não falei que ele, o pai das multidões, de um pai da fé, de Abraão, o coração dele é Deus. Então Abraão sabia que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho. Isso é entregar todo o teu coração para Deus. É você que não está dividido entre dois pensamentos. Dinheiro é bom, mas ele não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. As coisas deste mundo têm muita coisa boa, sim, mas nada pode tomar nem a metade do nosso coração, porque o nosso coração tem que ser totalmente de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque o coração de Deus estava no coração de Davi. Porque Davi era um jovem, era um menino que ainda pequeno, com todas as oportunidades dele ser um garanhão lá na terra dele, porque a Bíblia diz que ele era ruivo, ele era bonito, ele tinha boa aparência, ele era sisudo em palavras, ele tocava bem, ele poderia ter tomado outros caminhos, mas não, ele quis estar na presença de Deus, e ele então foi até mais corajoso do que Saul, que estava bem na fila. Naquele tempo ele falou: olha, Saul, eu vou enfrentar este incircunciso filisteu, porque Davi tinha o seu coração inteiramente entregue a Deus. Jovem, ele tinha tudo ou nada a perder. Se ele morresse ali, acabou. Mas não, ele sabia que Deus era com ele. E ele foi para aquela peleja. Deus se agradou daquele homem. E nós vemos que o nome de Davi, ele entrou para a história. É um nome eternizado até hoje. E mais ainda, quando o próprio Filho de Deus, na carne, vem da descendência dele. E Jesus nos ensina, olha, os dois maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Aleluia, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É com tudo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o apóstolo do amor João nos explica isso, quando lá na sua primeira carta ele diz: olha, sabe o que Jesus está querendo dizer de amar a Deus e amar o teu próximo? É o seguinte, quando ele escreve: porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, é mentiroso e nunca conheceu Deus. Sabe como que você prova o seu amor para com Deus e que o seu coração é dele? Quando você exerce o amor para com o teu próximo. Quando você acredita que Deus ainda pode mudar a história de pessoas que ninguém mais dá nada para ela. Quando você ali, de repente, em uma situação difícil, é o único que levanta a mão e diz para uma pessoa: vem, porque Jesus te ama. É quando você exerce este dom de Deus, esse amor que é maior do que falar em línguas, esse amor que é muito maior do que dom de curar, esse amor que está lá em 1 Coríntios 13, que é um dom excelente de Deus. Porque quando o apóstolo falou: ainda que eu falasse toda a língua dos anjos, interpretasse, falasse a língua dos homens, eu ainda seria sem o amor, porque assim ele seria como um metal que soa e como um sino que tire, só faz barulho. Amém. Oh, aleluia. aleluia. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que você só entrou aqui essa noite porque o seu coração já pertence a Ele.
se tem alguém que essa noite que ainda não entregou seu coração para Ele, Deus te chama para viver uma história de milagres, meu Deus. Se tem alguém que entrou por essas portas, que não tem a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida, o convite está sendo feito agora. Se você quer aceitar ao único que te ama do jeito que você é e que tem o poder de mudar a tua vida, se você quer aceitar a Jesus Cristo, venha até aqui, meu amado, aceite como teu Salvador. Se temos alguém aqui essa noite que não tem essa certeza, levante a sua mão aonde você estiver. Talvez só tenha irmãos na igreja convidados. Nós temos que fazer um apelo sempre antes de encerrar a mensagem. Se tem alguém que essa noite quer aceitar este Deus, é só você levantar a sua mão, aí de onde você estiver. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas estou afastado da presença de Deus. Talvez você quer voltar a ter comunhão com Deus. Eu não estou te convidando para fazer parte aqui da nossa igreja. Eu estou te convidando para fazer parte do reino de Deus. Talvez você mora em um bairro distante e abandonou a igreja onde você congregava. Meu querido, se você veio aqui essa noite com esse desejo de voltar para a presença de Deus, a oportunidade também está aberta. Basta você levantar a sua mão, aonde você estiver. Se tiver alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos. Então, para sair do cativeiro, a mensagem de Deus para ajudar era se voltar para Ele, porque Ele seria achado do seu povo e os faria voltar do cativeiro. Amém? Vou convidar os irmãos a tocar de pé. Nosso irmão Júlio está ministrando mais um dos seus louvores. Eu quero fazer um convite especial a você que está sentindo alguma dor no seu corpo, você que entrou aqui essa noite, ou está prestes a fazer alguma cirurgia, você que enfrenta alguma enfermidade, talvez se não tiver ninguém aqui, amém, melhor ainda. Mas tem alguém que essa noite que sente alguma dor no seu corpo, eu quero te convidar a vir até aqui à frente, eu quero orar por você. Você vai sair daqui hoje curado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos adorar. Meu irmão, talvez você não tenha nenhuma enfermidade, talvez você não tenha nenhum problema, mas talvez você quer receber algo maior da parte de Deus esta noite. Quero te convidar a vir até aqui à frente. E nós estaremos orando ao Senhor. Aleluia. Calcanhar. Irmãos, nós vamos orar para essa irmã que está sentindo dores no calcanhar. Eu sei que Deus vai curar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, a tua palavra que eu ministrar, Senhor, estamos aqui debaixo da autoridade no nome de Jesus. Meu Deus, eu dou uma palavra de ordem agora para essas dores no teu desejo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Sai agora essa dor. Em nome de Jesus. E decretamos a cura, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor.
Amém. E amém. Oh, aleluia, Deus. Espírito Santo, Ele é real. Quantos creem que o Espírito de Deus está neste lugar? Eu quero que você procure essa dor que você entrou com ela aqui, porque o Espírito Santo de Deus, Ele já arrancou esta enfermidade de você, amém? Em nome de Jesus, creia no milagre da parte de Deus. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Você que não orou durante agora esta ministração, eu te convido a levantar agora uma oração a Deus. Ore comigo, agradecendo a Deus por este trabalho, pela vida do ciclo de oração, por mais um ano de Deus aqui neste lugar. Senhor, meu Deus, Espírito Santo, nós te agradecemos. Ó Jesus Cristo, nosso Salvador, te agradecemos, ó Deus, por este trabalho, pela vida, meu Pai, de cada um aqui neste lugar. Eu sei, meu Pai, que a tua palavra forte na vida de pessoas que entraram aqui. Eu sei, meu Deus, que esse que estava parado, ele volta, meu Deus, a partir de hoje, a exercer a chamada que o Senhor tem para com a vida dele. Eu sei, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra já está produzindo um milagre na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus.